Bom dia a todos. Neste domingo, do dia 5 de fevereiro de 2023, nessa manhã linda de domingo, nós estamos iniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo online, através do nosso querido GEVA, Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, unidos com a vibração de Jesus e da espiritualidade amiga, nos aconchegando a todos nesse estudo que nos enriquece a alma. Nós vamos iniciá-lo com a mensagem que será lida pela nossa irmã Érica, por favor. Podemos começar, Érica? Um instantinho. Alguém está me ouvindo? Estamos. Bom, indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz. Siga Pedro 1, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através das consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Cabe-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos para procurar a tranquilidade consoladora. Está a situação real da maioria dos encarnados e da grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona o problema que condizem com o foro íntimo de cada um. Cada palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacera-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E então logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação. Lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, temendo sempre o bem, que não vale tão somente desejar paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Muito obrigada à nossa irmã Érica e ao nosso irmão Antônio Júlio, que nos conectaram dessa forma com o estudo de hoje. Buscar a paz, evitar o mal e modificar o nosso mundo interior, né? Para progredirmos. E agora nós vamos fazer a prece inicial com a nossa irmã Denise. Por favor. Bom dia, Jesus. Bom dia, dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, vida nova. Bom dia, semana nova. Amado Deus, gratidão por ter nos proporcionado o Evangelho, por ter enviado teu Filho Jesus
para ensinarmos o Evangelho. E assim, Senhor, nessa manhã grandiosa, nesse dia lindo, nós vamos te agradecer por uma unidade que nós podemos apreciar esse Evangelho, degustar esse Evangelho. Que o Evangelho seja sempre lâmpadas para os nossos pés, que ele nos guie mais uma semana. Nós te pedimos também, Senhor, vibrações, e que o Senhor envie seus guardiões para acompanhar a nossa irmã Edmeia nessa cirurgia que ela irá realizar, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Não somos merecedores, mas somos grandes aprendizes. Estamos aqui de coração aberto, mais essa manhã de domingo, para aprendermos com os irmãos que estão aqui, tanto os desencarnados como os desencarnados. Que assim seja sempre, Senhor. Gratidão, graças a Deus. Muito obrigada, nossa irmã Denise, que nos elevou os pensamentos até Jesus, Cristo amigo que nos assessora a todos, e os nossos irmãos espirituais, trabalhadores dele. Agora nós vamos dar início ao estudo da manhã sobre os mundos regeneradores, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos pedir a nossa irmã Cláudia, que faz a leitura, e em seguida, Cláudia, pode, por favor, fazer algum comentário que você deseje sobre o estudo. Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Vamos iniciar a leitura do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Mundos regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Parágrafo 16, 17 e 18. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinados pelo Senhor para a expiação e provas? Mas há também entre eles mundos mais infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário, girando no espaço ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio? Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem. Mas, infelizmente, há as que fracassam. E Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos de encarnação em encarnação se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhe está reservada. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar. Claudinho, está conseguindo ler? Eu acho que é a internet. Travou. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. O homem ainda é carne e, por essa razão, está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente
desmaterializados estão livres. Ainda há provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos de habitá-los, pois são a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. O homem, menos preocupado com as coisas materiais, tem melhor noção do futuro. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos, quando a morte levar seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Então, livre, a alma aplanará sobre todos os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, envolvido como um perfume em vibrações de amor e de caridade vindas de Deus. Mas, nestes mundos, o homem ainda pode fracassar, porque lá o espírito do mal não perdeu ainda completamente o seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, à noite, na hora do repouso e da prece, os céus azulados, e nesses mundos incontáveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai os que levam a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos seja destinado após a expiação na terra. Muito obrigada. Se você desejar fazer algum comentário, Cláudia, fique à vontade. Ale, eu gostaria de até ler um outro parágrafo que me chamou muita atenção antes de fazer um comentário. Então, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para fazer os comentários enquanto eu ainda faço uma reflexão desse parágrafo que me chamou a atenção. É possível? Pode, lógico, fique à vontade. Então, tá. Nós vamos começar, então, o estudo, né, o comentário, todos estão convidados a darem as suas contribuições. O texto é muito lindo e nos coloca a entender que a regeneração é um mundo de transição, né? Nós vamos passar por ele para galgar degraus mais significativos. E chegar nele já é uma vitória para nós. E passar por ele é mais lindo ainda. Para que possamos ir para mundos felizes ou ditosos e mundos celestiais. Mas nunca perder de vista que em nenhum mundo destes o trabalho, o descanso é pleiteado, é onde se trabalha mais, né? E que é isso que é bonito na alma, quando a gente engrandece no entendimento, no amadurecimento espiritual, de entender que o trabalho é que nos edifica a alma, e não o descanso. A enxada, ela é maravilhosa para o trabalho, mas se ela ficar num canto esquecida, ela enferruja. E Chico já nos dizia isso. Então, nós temos que ser as enxadas do bem, para nós e para todos que estão no nosso caminho. E a regeneração, achei lindo todo o texto de Santo Agostinho, envolvido por todos os espíritos amigos, Jesus, e pela dedicação de Kardec, porque na fronte destes espíritos que estão na regeneração está escrita a palavra amor. É lindo a gente sentir isso. Todo esse comprometimento com o bem, com o outro, consigo mesmo, numa análise profunda de tudo o que lhe passa na alma. Ele está mais preocupado com o que te acontece intimamente do que em avaliar a vida do outro, né? Então, mas ainda assim, no texto, disse que se o homem não se vigiar, ele ainda pode recair. Porque o mal ainda existe nesse momento de transição, mas ele não é preponderante. Aí cabe-nos uma grande observação, um parênteses,
que nós nos encontramos no mundo que edificamos dentro de nós. Então, se nós formos bem perspicazes na análise, nós estamos na regeneração, nós já vivemos a regeneração em nós. Nós somos pessoas comprometidas com o bem, nós somos pessoas honestas, corretas, que nos vigiamos. Já temos algumas virtudes muito sólidas em nós, mas ainda temos dentro de nós a culpa pelos erros que cometemos, e essa culpa nos martiriza, nos angustia, e é aí que nós temos que ter um carinho conosco para sabermos dos nossos erros e equívocos, que já não são, talvez, tão graves quanto os outros que já cometemos em outras existências, né? Mas ter esse carinho conosco e nos permitir o recomeço. Nunca a tristeza, a angústia. Nós temos que ter a ansiedade de evoluir, ansiedade de estar com Jesus, ansiedade boa de nos promover o avanço espiritual. É um sentimento bom, positivo, né? E quando a gente lê esse texto, a gente lembra do livro Renovando Atitudes, que eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, que eu achei muito interessante, é do Espírito Ramamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. E ele diz quem são os regenerados. Então, é um textinho pequeno, eu vou ler para a gente sintonizar, porque ele fala tudo. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação. Ele tem preocupação com o mundo, com as pessoas, e num auto-julgamento constante. E por perceberem que recebem na medida de que doam, então permitem com êxito esta troca incessante. A medida que doa é a medida que recebe. Estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde a micro ao macrocosmo, e que o ciclo da natureza é que vitaliza as plantas, os animais e eles próprios. Todos somos importantes. E respeitam, cooperam, produzem e não pensam somente em si mesmo, mas na coletividade. Juntos ou sozinhos, somos todos viajantes na estrada universal em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmo e descortinaram a presença divina em sua intimidade. Reconhecem a divindade que são como criação divina. Mergulham em si mesmos, nós nos mergulhamos em nós mesmos. Por isso, não busca a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima. A vida íntima rica, a nos oferecer oportunidades, a nos ajudar a crescer. Fazendo quase uma viagem cósmica para dentro do seu universo interior. Regenerados entendem que não podem modificar o mundo dos outros, mas somente o próprio. Nós temos que ter preocupação com a nossa mudança e não julgar o outro. Atitudes pessoais, relações e atos raciocinados a estes mesmos indivíduos e lugares da sua vida. Não podem alterar os lugares e os mundos externos. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das reencarnações anteriores, das experiências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são de deveres dos outros. E aí fazem, portanto, o auto-julgamento, deixando cada um realizar a sua própria avaliação. Então, não se coloca o dedo em riste em ninguém, mas sempre em si mesmo. Aquele auto-julgamento que o próprio Santo Agostinho nos ensinou, que Sócrates nos advertiu, conhecer a si mesmo. O que fiz hoje? O que cometi de engano? O que errei? O que precipitei? E o que acertei? Né? E saber dos deveres dos outros, porque quando a gente sabe do dever do outro, a gente sabe dos nossos direitos e deveres também. Trazendo diretrizes adquiridas pela observação, eles se observam o tempo inteiro. Não precisa que ninguém nos observe, basta que nós mesmos façamos. São considerados sábios diante das resoluções da vida, eles já sabem o que é certo fazer.
E a vida, ele diz, é uma sucessão de intercorrências sucessivas e a observação para resolver suas questões. Então, eles observam interiormente, numa análise constante e profunda das suas dificuldades, das suas ações desconexas e contraditórias, para que possam, desta forma, haver maior crescimento. E assim, se conhecendo realmente como são, promovem o seu crescimento espiritual. Eles retiram a máscara que acomodaram, mas que reconhecem que lhes prende a agrilhões e opressões. Quer dizer, não adianta a gente ter ilusão. Eu fiz isso, mas se desculpando dos erros. Eles tiram a máscara e se veem do modo como são, sem medo. Olha, eu fiz isso mesmo, mas eu não quero fazer, eu vou retificar. Eles têm esse auto-julgamento e não representam papéis. Eles não querem ser, vamos dizer, inconsequentes, né? Eles querem desmistificar a sua imagem, eles são o que são. E assumem seu próprio papel na Terra. E regenerados, eles são reabilitados à luz das veredas das verdades eternas. E adotam Jesus como sábio dos sábios, seguindo seus passos, fazendo sempre o melhor. E o erro nunca será motivo de abatimento ou paralisação, e sim de estímulo a prosseguir, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento diante das leis de amor que regem o universo. Esses são os regenerados. E aí nós nos perguntamos, estamos caminhando realmente nesse sentido? Nós fazemos esse auto-julgamento, essa análise profunda de nós, sem medo de nos vermos, de nos enfrentarmos. Então, se nós, sem sermos algozes, nem de nós, nem de ninguém, estamos numa manhã de domingo, com muita disposição e amor em estarem juntos no estudo do Evangelho, e eu acho que isso é um ponto muito bonito para considerarmos que estamos na regeneração. Nós já estamos na regeneração. O mundo, esse mundo transitório, já faz parte do nosso mundo interior. Então, às vezes, esse sentimento, a nossa evolução mental e espiritual é que nos determina em que mundo nos encontramos. A nossa querida irmã Lucy, com o nosso irmão Armando, chegaram na sala e nós estamos convidando-os para que todos agora possam contribuir com este estudo. Quer falar, Claudinho? Você já leu lá o que você queria ler para poder refletir conosco? Então, gente, eu vou... muito bonito essa palavra, né, da Alessandra, desse livro. Qual é o livro, Alessandra? O livro livro Renovando Atitudes, de Hammamet. Renovando Atitudes. Pelo Espírito Então, Hammamet. Isso, em cima dessa colocação da Alessandra e do estudo de hoje, por a gente buscar, né, a paz, a tranquilidade, a regeneração, nós nos tornamos pessoas diferentes no mundo, né? As pessoas até conseguem nos olhar, têm um olhar diferenciado. A gente que busca fazer as coisas da melhor forma possível, trabalhar, acolher, orientar, cuidar, zelar não só de nós, né? Porque para a gente fazer isso para o outro, nós precisamos estar bem conosco. A gente, às vezes, é muito penalizado, porque a gente busca essa regeneração, a gente busca a melhoria, e é incompreendido. Isso está lá no capítulo 18, né? Diz muito para a gente não cair em tentação, porque elas vêm, né? Então diz lá que é para a gente, mas nesses mundos o homem ainda pode fracassar, a gente é falho, né? E as situações, elas vêm para que a gente fracasse.
E depende muito da gente, a atitude, né? Lá, o espírito do mal não perdeu ainda completamente seu domínio. Fica lá, né, naquele cantinho lá. Vamos esperar uma oportunidade para ver se está linkado mesmo com aquilo que estudou, com aquilo que contribuiu no estudo. Ficar, né? E não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente nos mundos de expiação. Então, a gente tem que se cuidar muito, a gente tem que agradecer muito por tudo aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente fala. A gente precisa zelar muito pelas palavras, ela tem um poder, assim, surreal. E depois que a gente solta, difícil a gente, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, porque a gente é falho, fica difícil da gente voltar lá atrás. Então, o cuidado que a gente tem que ter é imenso. E é isso. Então, eu queria deixar a minha contribuição para que os outros também possam colaborar. Gratidão. Obrigada, viu, Claudinha? Você foi muito precisa na sua colocação, porque é isso mesmo. A gente, se não se vigiar, estando já nesse momento da transição, nós talvez mereçamos, por nossas próprias atitudes, não por castigo, porque toda ação nossa, nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que desejarmos, mas olha que bonita a nossa consciência de agora. Se nós fizermos algo muito que nós sabemos, a nossa consciência não está certo, nós permaneceremos no mundo de provas e expiações por merecimento. E isso nos traz muitos sofrimentos, e até o texto diz, ainda nós vamos passar por provas mais difíceis ainda, porque a dor nos caberá, o sofrimento, a angústia. E como nós temos, assim, amor por nós, por sermos filiação divina, nós queremos para os outros e para nós o que é o melhor. Então, nós queremos um mundo melhor. E a gente se cobra muito, mas até isso, até essas cobranças conosco, elas têm que ter uma moderação, porque a gente está evoluindo, né? Então, a gente comete uma falha, ai, meu Deus, eu tenho que melhorar, não pode mais ser assim. Calma, relaxa, pede orientação à espiritualidade, procura não cometer a mesma falha depois. As pessoas que trabalham comigo falam assim, você é uma pessoa muito observadora. Não é, eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Tenho que prestar mais atenção do que falar, embora eu queira muito. E eu tenho momentos, né? Eu estudo os momentos. Tem hora que dá para falar? Dá para ajudar? E assim, eu procuro ser não exata, mas eu procuro visualizar a situação, ter sensibilidade, e eu peço ajuda, sim, na hora da resposta, porque pode ser bom para mim, mas não ser bom para o outro, né? Tem isso também, nem tudo que é bom para a gente pode ser bom para o outro. Então, a gente analisa muito. As pessoas falam, você observa muito, você pensa muito para responder. Não é, eu gosto, né? Eu procuro ser justa, né? E é isso, é o cuidado, é o zelo comigo, com quem está à minha volta, com quem me procura, porque as pessoas vêm, as necessidades, elas existem, né? Então, é esse cuidado, é esse carinho que a gente tem que ter com a gente, né? Somente aí as meninas da Abrap Lagos, que têm essa sensibilidade de cuidar muito do outro, né? Precisam estar bem, elas estão sempre assim com um sorriso estampado, mas a gente sabe a luta que elas vivem, né? Mais uma dica aí para vocês. Obrigada. Claudinha, Alessandra? Pois não, Rosana, pode falar. Só um bocadinho. Então, tudo isso que foi dito por você, pela Claudinha, realmente eu concordo muito, porque eu fico, às vezes, analisando quando eu não estudava a doutrina, como eu estudo hoje, eu não pensava muito, a gente já ia falando logo as coisas, entendeu?
Então, hoje eu penso muito antes de falar, eu analiso, né? Procuro pensar, será que eu devo falar? Será que eu devo me calar? Como eu devo agir? Aí eu vou lá e peço a Deus para me dar um discernimento, né? Para me mostrar como devo fazer. Então, a gente passa a ter esse cuidado com a gente e com o outro, né? Como a Claudinha falou. Então, eu também analiso muito isso, eu penso muito, né? Antes de fazer alguma coisa, eu penso, poxa, será que isso vai ser bom para mim, mas será que eu estou prejudicando o outro? Ou será que isso realmente é bom? Será que é assim que eu devo fazer? Então, quando você perguntou, será que nós já estamos, diante de tudo que você falou, será que nós já estamos, né? Você fez a pergunta lá, assim, que eu entendi, se a gente já está tendo esse cuidado, né? E tudo. Então, eu já está tentando agir dessa forma. Então, eu fiquei analisando, eu falei, realmente, há um tempo atrás eu nem esquentava a cabeça, né? Era espontaneamente, eu já falava uma coisa que ofendia os outros até, e eu não estava nem aí. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já para pensar, entendeu? Por isso que é bom a questão dos estudos, porque a gente aprende muito, a gente aprende como viver aqui. E outra coisa boa também, a gente começa a exercitar muita aceitação, né? Nós ainda vamos passar por coisas mais difíceis, mas, graças a Deus, nós já estamos exercitando, fazendo exercício em nós de ter aceitação dos momentos difíceis, de saber como agir, de silenciar no momento certo, ou de falar com jeito, com carinho, né? Quer dizer, então a gente já está tendo esse cuidado, a gente já não está mais explosiva como era, eu digo isso de mim, como era antes, de ir chegando e falando, e não queria nem saber se estava ofendendo ou não. E quando às vezes eu falho, eu consigo hoje em dia chegar para a pessoa, reconhecer que eu errei, aceitar que eu estou errada e chegar para o outro e pedir desculpas. Você pode me perdoar? Eu agi dessa forma, não está correto, estou triste comigo, eu queria que você me perdoasse. Você pode? Então, eu já consigo fazer isso, né? Há um tempo atrás aí, levava anos para eu conseguir chegar e pedir perdão à pessoa, mas agora não, é rápido, sabe? Por quê? Porque a gente, no íntimo da gente, a gente tem pressa de ser melhor, sabe? Então, a gente fica o tempo todo nessa luta com as imperfeições da gente para a gente se melhorar, e isso é muito bom, sabe? Quando a gente consegue fazer, a gente consegue sentir que a gente já consegue fazer aquilo que não conseguia antes, poxa, é muito bom, sabe? A gente sente um prazer muito grande. Então, graças a Deus, a gente está tendo essa bênção, né, do estudo. A gente está conseguindo parar. Por isso que eu estudo. O João te fala que eu estou em todo estudo, mas é porque eu tenho muita sede, entende? De saber mais e de me modificar mais, e para isso eu preciso estudar para aprender, entendeu? Só assim, né? Porque aí eu vou praticando, vou aprendendo, e isso é muito gostoso. Graças a Deus, só posso agradecer a Deus, viu? Muito bom, Rosângela. A sua luta que você descreveu aí é a nossa luta. Todos Sim, nós passamos por esses momentos, essa luta interior de se vigiar, de se controlar, de ter domínio de si próprio. Isso é uma conquista. A boca, ela trava quando a gente tem Jesus no coração. Fala, não é assim que eu vou me dirigir ao outro. Não é assim, é o freio do carro, nosso carro íntimo. Nós temos o pé no freio, nós podemos nos controlar. E o Evangelho todo de Jesus nos leva a esse comportamento. Nós vemos lá no capítulo 12, que Jesus nos convoca a amar aos vossos inimigos. Ele diz para que, no item 8, ele fala direitinho para nós no final, para buscarmos a humildade, para não magoarmos ninguém, para não ofendermos, ter essa coragem. E Chico fala, é pior, a gente se sente mais triste quando magoa alguém do que quando é magoado. É preferível ser enganado e magoado do
que magoar ou enganar alguém. E isso é ato de coragem. Por que nós nos comportamos assim? Porque esse amor para com o outro, esse respeito para com o outro e para com si próprio. Porque nós temos fé na vida futura e na justiça de Deus. Ela se faz. Ela se faz. É aquilo que nós acabamos de dizer. Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer tudo, mas nós precisamos fazer tudo certo, tudo bom, Sim. para que o bom e o belo se façam em nós, né? E quanto mais a gente se elevar mentalmente o pensamento, menos as coisas da terra, do mundo nos atingirão. Está nesse capítulo. Sim. Então, quer dizer, a gente vai começar a ficar imune a essas ofensas, a essas picuinhas que nos rebaixam, porque nós queremos o quê? Alçar voos. A nossa irmã Denise quer falar conosco, por favor. Complementando, a Alessandra, a irmã Ângela. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, Jesus nos diz assim: meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentarem várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Nós temos que passar por essa prova, né, com paciência, resiliência, porque nós vamos passar de qualquer forma, porque nós estamos aqui, como a irmã já disse, Alessandra, né, no mundo de expiações, e isso faz parte do aprendizado. Fracassar faz parte do aprendizado, né? Quantas pessoas importantes que chegaram a descobrir a eletricidade, que fracassaram antes. E ninguém desistiu. Porque para alguns irmãos, às vezes, fracassar, igual a irmã acabou de falar, né? Quando nós ofendemos alguém, e a gente se magoa quando ofende alguém. A gente que tem conhecimento, você fica triste. Poxa, eu não era para ter feito isso, eu fiz. Mas, como diz, né, a gente fala lá em Joana de Anjos, da quando a gente faz os estudos de lá, nós voltamos do GPS e voltamos do início. Porque é um retorno. A gente não pode seguir errando. Tem que ver que errou e voltar. Nós já temos a capacidade, através do estudo do Evangelho, dessa lâmpada, né, nossos pés, nossos caminhos, que é o Evangelho, discernimos isso, né? De que, na hora de silenciar, o optimismo nem sempre funciona, porque às vezes as coisas saem um pouco do nosso controle, mas nós voltamos rápido. Porque, como dizem, né, vai ter um volume de 1 a 10. Então, quando o volume começa a chegar no 3, você já tem que começar, opa, está subindo demais esse volume, vamos voltar. E não deixar de chegar no 7, no 8, porque, como disse o Dutra, depois que ele passa do 5, fica muito difícil você voltar esse volume. E aí é que a gente começa a magoar as pessoas, né? Então, gente, espero ter contribuído a ele, irmãos. Muito, Denise, porque você está falando da nossa postura. A gente observa, por exemplo, às vezes uma pessoa não fala nada, como aqui o texto está dizendo, nós vamos ter estampado nos nossos corações, na nossa testa, o amor. Pensa bem, então quer dizer que a nossa presença vai irradiar amor, vai irradiar luz. Nós vamos falar de Jesus através de nós, das nossas atitudes, da nossa postura. E aí a gente observa os dois extremos. Quando alguém chega perto de nós, por exemplo, você está numa sala de espera, seja de um médico, de alguma outra situação, e você, numa outra repartição, e alguém chega sisudo, sério, com o rosto trancado, ele não exala uma vibração desagradável, uma vibração que a gente capta e fala, meu Deus, como é esse mundo interior desse nosso irmão, né? E a gente, às vezes, assim, por ver isso, a gente vibra com Jesus e faz uma prece por ele e por todos que estamos ali. Assim também é quando nós nos manifestamos numa vigilância constante, a nossa presença fala de amor. O nosso sorriso, os nossos olhos, as nossas mãos, quando seguram a outra num cumprimento, ela fala, ela troca energia de amor, de cumplicidade, de aconchego. Eu estou junto, nós estamos aqui. Isso é muito bonito quando a gente se torna veículo desse amor. Então, o mundo, ele muda o homem, mas o homem, quando se muda, ele muda o mundo ao seu redor. E isso é bonito da gente entender. Nós temos a ferramenta dessa mudança. Jesus nos confiou esse poder. Deus nos criou para esse poder.
de nós nos mudarmos, mudando tudo ao nosso redor. Porque não vamos caminhar sozinhos, é preciso que levemos conosco todos em evolução. Já na Gênesis, no capítulo 18, como a gente já mencionou várias vezes aqui, a nova geração, ele diz que não são espíritos novos que vão reencarnar para gerar para nos possibilitar a regeneração. São espíritos velhos, antigos, que foram reformados. Nós temos a ajuda de espíritos mais sublimes a nos ajudar nessa transformação, lógico, mas a maioria são espíritos antigos que se reformam, que são reformulados para o melhor. Algum irmão nosso quer compartilhar conosco, ajudando nesse estudo, que está tão bonito? Eu queria te pedir, Alessandra, para depois, se você puder compartilhar, esse texto que você leu, que me tocou. Eu estou aqui super tocada com tudo que vocês estão falando. Eu não quero nem falar porque eu não sei por onde começar. Eu estou dando graças a Deus que esse estudo está sendo gravado, porque depois eu quero ouvir ele e dá para fazer 5 palestras com o que foi falado até agora. É um estímulo, né, Silvia, para a gente, não é? Não, foi tanta coisa que vocês tocaram aí, eu hoje não estou anotando aqui, mas tem muita coisa. Enfim, nós, enquanto espíritas, nós somos muito cobrados. Ontem mesmo eu estava com uma colega, a Fátima, vocês devem saber quem é, da Abraço, né? E a gente estava conversando sobre isso, eu falando para ela que eu sempre me cobrei muito, e Lucy está aí, tadinha, vai fazer oração para mim no final de novo. Minhas angústias, né? Porque eu sempre me cobrei muito. A Rosângela falou da gente, a gente tem pressa, né? A gente tem pressa de ser perfeito, e eu sempre fui muito apressada. E, então, assim, eu me cobro muito. Cada vez que eu erro, me cobro não, vamos lá, me cobrava, gente, porque eu estou me policiando para isso, que é um passo de cada vez, que a gente procura se melhorar sempre, a gente para refletir sobre o que a gente faz e o que a gente fala, né? E uma coisa que no teu texto, se eu não me engano, eu já ouvi tanta coisa que eu já fiz confusão, o silêncio, né? O nosso silêncio. Eu ultimamente ando muito em silêncio, porque eu vejo e escuto muita coisa que eu fico refletindo, e eu acho que às vezes a pessoa não está preparada para ouvir a minha reflexão, até porque elas podem tomar de uma forma ofensiva. E eu sou o quê? E eu sou quem para, né, para apontar o erro do outro? Então, hoje eu já penso muito antes de apontar um erro, porque eu sou super falha. Eu estou tentando, a gente está no caminho, né? E o que tem me acalmado muito é entender que eu tenho que me respeitar, respeitar a minha humanidade. Que a minha humanidade ela é falha, mas ela está no caminho. Mas ainda me angustia muito. E hoje eu tenho adotado aquele jargão, né, que minha falha é prata, mas meu silêncio é ouro. Então, e às vezes aí vem outra angústia. Será que eu não deveria falar? Será que eu não deveria trocar? Né? Será que eu não deveria conversar? Mas muitas vezes eu me vejo incompreendida. Então, assim, estou trabalhando em mim, na minha reforma, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, não melhor do que ninguém, né? Mas é angustiante, gente. A Érica aí, a Brapiana, a colega, elas sabem, a Claudinha até falou, a gente da Brap, né? A gente escuta muita coisa. E não é fácil, para a gente não é fácil. A gente vê quanta coisa, tem hora que desanima, que a gente vê quanta coisa ruim ainda tem. Mas quando a gente olha e vê o quanto nós, em humanidade, já avançamos, já progredimos, aí dá ânimo, né? Tipo, a gente está no caminho. É um passo de cada vez, vamos lá, vamos devagar. Mas é angustiante demais. As minhas coleguinhas abrapianas sabem o quanto eu me cobro. Mônica fala muito disso. Mônica já me tirou minha radiografia. Ela fala, você se cobra demais, cobre-se menos. Então, assim, o estudo de hoje está sendo o que eu já falei, eu vou reouvi-lo
e fazer anotações, muitas. É só isso, gente. Eu tô no momento de desabafo aqui com vocês. Muito obrigada, Silvia. Mas essa autocobrança também é de todos nós, né? Quando a gente se conscientiza do que se é preciso fazer e que começa em nós, aí começa a nossa responsabilidade, o nosso acordar. E aí é que acontece, vocês que são psicólogas vão poder até nos ajudar mais, porque aí que acontece da gente estabelecer limites dessa cobrança. Porque quando se cobra exagerado, a gente adoece. Isso. Quando a gente não se cobra na medida, a gente cresce. E aí é esse limite que é importante. A gente se cobrar na medida para crescer e não para desanimar. Então, não sermos os nossos próprios algozes. Levar a palavra amiga ao outro e levar a nós mesmos, no silêncio da nossa alma. Por isso, acho tão bonito que você disse que é também uma prática nossa, o silêncio. Quando as coisas ficam muito pesadas, que a gente não consegue captar de imediato, o silêncio é uma bênção, porque a gente permite, no silêncio do nosso coração, que a espiritualidade venha ao nosso socorro e nos oriente. Às vezes, uma noite que se passa, fala, não vou falar nada, eu quero descansar meu coração e unir numa prece a Jesus, aos espíritos amigos, aos nossos anjos protetores. E aí a gente levanta de outra forma, com uma orientação melhor. É quando você faz o culto também, você sai do culto diferente, aí você fala, meu Deus, eu tive a orientação. Seu coração fica fortalecido naquele problema. O problema não deixou de existir, mas você vê um caminho naquela situação. E é isso que é a nossa luta. Muito bonita. A sua angústia é uma angústia produtiva. Porque até na doutrina eles falam, quando a gente se compromete em crescer, fazer a reforma íntima, 1000 situações nos acontecem, que às vezes a gente fala, meu Deus, parece que o mundo está caindo nas minhas costas. Mas é isso aí. É quando a gente acontece da gente querer mudar a nossa revolução moral, os problemas avolumam, mas por quê? Porque você é capaz de resolvê-los. Nunca vamos nos esquecer disso, todos nós. Temos material para vencê-los. E estamos juntos, somos irmãos de uma caminhada. Podemos nos ajudar. Nas nossas preces, falemos um pelos outros. Somos irmãos com os mesmos problemas e ansiedades. Muito bonito. Obrigada. A Claudinha quer falar, acho que o Jobert também, queríamos ouvir todos. Pode falar, Claudinha. Só aí... Cadê Silvia? Silvia sumiu. Silvia. Peraí. Então, lembrando que autocuidado não é egoísmo, tá? A gente se cobra porque a gente acha que eu deveria estar fazendo para o outro. Não, é o seu momento, é o nosso momento. Então, não tome isso como egoísmo. Não é. Né? A gente, às vezes, eu quero um livro que eu gostaria muito de ler. Mas eu tenho que levar para o outro. Não. É um presente para mim. Eu preciso disso. Eu preciso recarregar essa bateria em mim para colaborar e contribuir com todos que estão à minha volta, com todos que precisam, né? Ontem, eu vou só contar rapidinho um fato que aconteceu comigo. Ontem foi ontem estreiei como tarefeira, entre aspas, porque os nossos amigos estavam lá comigo. Seu Ercílio me auxiliou durante alguns sábados, e ontem eu fiz a estreia solo lá no CCX. E aí eu recebi uma ligação de uma pessoa que queria vir na minha casa, queria tomar café, queria almoçar, se convidou, né? E eu estava lá no CCX, assisti novamente o curso de tarefeiros pelo YouTube, porque 2h30 você tem muita coisa para fazer. Travou, Claudinha. Travou um pouquinho. Volta teu rap, Claudinha. Se ela tirar a imagem, às vezes ajuda, né?
Claudinha, você está nos ouvindo? Deve ter caído a internet. Mas deve estar Vamos voltando deixar por que aí. ela volte, ela conclui o pensamento. O Joubert quer falar um pouquinho, Joubert? Sim, é o seguinte, o grande passo, o grande salto que a gente precisa dar está no nosso mundo interior. Então, a gente deseja que o mundo seja uma incongruência da parte, é natural, somos imperfeitos. A gente pensando aqui de novo. A gente deseja que o mundo seja de regeneração, entretanto, a gente não tem um mundo de regeneração dentro de nós. Essa aqui é a nossa luta aí. Então, quando a gente tiver um mundo de regeneração dentro de nós, independentemente do mundo exterior. Eu fui derrubada, gente. O Joubert, Claudinha, vai terminar o pensamento Tá. dele. Eu quero ouvir você, nós todos queremos ouvir você concluir, tá? Mas Tá. paralisa. Fui derrubada. A internet. Deixa ela concluir. Você quer concluir? Você quer concluir, Claudinha, por favor? Por favor. Claudinha, pode concluir. Então, muito obrigada, viu, Joubert? Então, e É o que ela falou. E aí eu respondi a essa pessoa, olha, hoje eu gostaria de ficar um pouco comigo, foi uma semana agitada, né? A gente que lida com a oncologia todos os dias é pesado, né? De todas as formas, mas a gente pode se falar mais tarde, eu posso te ligar e a gente, né? Mas você, ainda assim eu perguntei, mas você precisa de ajuda, né? Tá precisando de alguma coisa? Não, então deixa, então eu vou procurar outra pessoa. Essa é a resposta que eu tive. E aí, eu ainda assim, eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, essa pessoa devia estar precisando de alguma coisa, né? Liguei para a pessoa e ela simplesmente falou para mim, não, só queria ir à praia. Eu queria que você fosse à praia comigo. Mas não era o momento, não era o meu momento de ir à praia, era o momento daquela pessoa. Eu queria ficar comigo. Né? E mais tarde eu tentei falar com ela, não me atendeu, não me respondeu no WhatsApp, falei, pronto, ficou de mal, cortou o dedo do meio, mas ainda assim, eu, nas minhas preces, nas minhas orações, né, ela foi inclusa, como todos sempre são, mas é o que eu quero dizer, o que eu quero concluir com isso, é que as pessoas estão assim, elas querem, são imediatistas, querem tudo na hora delas, no momento delas, não sabe, nem me perguntou o que eu estava passando, por que eu queria ficar sozinha, não. O mais importante era resolver o problema dela, o bem-estar dela, o lazer dela. Eu não podia ir à praia, eu tinha outras coisas para fazer, né? E é isso, então as pessoas estão muito assim, elas não querem, sabe, nem ouvir. Não pode, não dá, então tchau, acabou, né? Eu estou preocupada com essa pessoa, a gente fica, né? Porque você vê como é que a gente fica ali, ainda não consegui falar com ela, mas eu tenho certeza que está tudo bem, porque a notícia ruim também chega rápido, né? Então é isso, o imediatismo está tomando conta do mundo também, não deixa a gente pensar, né? Por isso que eu não me cobro muito mais e nem trato o meu momento como egoísmo, é o meu cuidado, eu estou cuidando de mim até para cuidar de outras pessoas. Tá bom? Concluído, gente. A gente, para amar a Deus, tem que amar o próximo, mas para amar o próximo tem que se amar. E numa situação dessa, Claudinha, perceber que aquela alma, ela está um pouco adoentada, ela tem problemas sérios, então não fique triste por você, mas vibre para ela por amor. E tudo acontece no seu tempo, ela te procura e você estará sempre ali solícita, Isso. a abraçá-la. Essa questão, não vibremos com a mágoa, com a tristeza, Não. mas vibremos com o amor em constância. O amor é dinâmico. E quando a gente tem esse conhecimento, é vibrar, é passar adiante, né? Agradeço o seu carinho, a sua fala,
que ajuda. Nossa amiga Joana, ela diz, né, tem uma frase que eu carrego, eu aprendi na primeira aula de Joana: a vida é um maravilhoso milagre do universo. Sem Eu dúvida. carrego isso, Linda. assim, sabe, tá muito ligado em mim, acho que muita gente, né? E todas as vezes que eu vejo uma situação dessa, eu sempre digo, olha, a vida é um maravilhoso milagre do universo. Quantas pessoas gostariam de estar aqui conosco fazendo esse estudo? Pois é, e nós estamos Né? aproveitando de uma forma diferente, né, dessa vez. Diferente. Obrigada, Claudinha. Gratidão. Nós aqui agradecemos sempre e vamos passar a palavra ao nosso irmão Júbert, por favor. Toda sua agora, Júbert. Então, como eu ia dizer, é o seguinte: no mundo de provas e expiações, quer que o mundo seja de regeneração, mas não vive a regeneração interior. Então, o que acontece? A gente é o tempo todo desafiado a mostrar, a provar para nós mesmos e para o mundo que nós, e esse aprovar não é para mostrar, é porque a gente vive num mundo de provas e expiações. Então, a gente passa por provas. Então, o tempo todo a gente é desafiado por situações e por pessoas que, que nos fazem, a gente chama de sair do sério, né? Mas só que faz parte do processo de iluminação pessoal, tanto nosso quanto do outro. Então, toda vez que o outro me faz sair do sério, ou me faz ficar irritado, alguma coisa do outro, e muito diz que ali tem alguma coisa que eu devo aprender. Ali tem alguma coisa minha. Joana também, porque é da mesma escola. Então, a gente tem que nas situações de desafio, compreender o mundo que a gente está, que todos nós somos imperfeitos e que existem áreas que eu já venci, mas que a outra pessoa ainda não venceu. Mas existem áreas que a outra pessoa já venceu e que eu não venci. Então, quando todos nós agimos com misericórdia, com compreensão, com perdão, isso não é passar a mão na cabeça, é perdão legítimo, entendendo que aquilo é um processo de cada um. Porque quando nós estivermos dando algum tipo de trabalho, apresentando alguma demanda, a gente vai querer ser acolhido. Então, é nisso que a gente está falando aqui. Outra coisa que eu queria comentar é que a gente não pode esquecer que esse mundo de provas e expiações é onde o mal predomina. Então, o mal vai predominar, tanto no outro quanto em nós, ainda. Nós estamos desenvolvendo práticas religiosas, práticas de uma doutrina que nos foi passada, que a gente aceitou e entendeu como uma terceira revelação, e a gente está buscando nessa doutrina que a gente aceita, compreende, que é a revivescência do cristianismo primitivo, uma fonte que a gente pode beber à vontade e que é uma fonte segura. Mas, como diz Jesus, lá em Jesus no Lar, para Sara, quando ela pergunta sobre evolução, purificação, nós falamos isso aqui na quinta-feira. Ele falou, como é que eu vou conseguir? Porque a Sara estava no grupo dos apóstolos, conversando com Jesus, e ela tinha atitudes que ela não queria ter. Por mais que ela se sentisse ali, aceitasse o evangelho, ela ainda estava ali confrontando com um homem velho, o que se chama de um homem velho. Então, ela pensava uma coisa, é o que a gente vem falando aqui,
Intelectualmente, a gente entende o processo, mas viver esse processo é um outro caso. São outros 500. Então, ela não conseguia viver isso. Aí Jesus mostra para ela o seguinte: você trabalha com o quê? Eu trabalho com cabra. Ela fala assim, mas como é que é o seu trabalho com a cabra? Não, eu pego o leite e coloco no recipiente. E esse recipiente do leite da cabra tem que estar totalmente limpo. Totalmente. Se tiver alguma sujeira, algum resquício, alguma coisa, vai comprometer todo o leite. Aí Jesus, esse espírito universal, só traz um exemplo para ela ali e ela entendeu todo o processo. Assim somos nós, somos esse recipiente. O leite, ou a palavra, o evangelho, ele vem para a gente puro. Mas como nós não somos puros, ou nos permitimos sujidades no nosso recipiente íntimo, o leite ou a palavra, né, ela se compromete, ela como se estraga, entre aspas, ela se estraga. Então, dentro desse exemplo, a gente tem que entender que cada um de nós passa por um processo íntimo, transferível, pessoal, de regeneração. Cada um tem a sua luta e o grande salto da humanidade é um amar o outro, que é a receita, que é a lei, que é o mandamento. Não tem outra saída. Mesmo que eu ofenda absolutamente uma pessoa e eu estando errado, se essa pessoa se ofendeu, se ela se irritou, ou se ela quer revidar, se ela está com ódio, ela também está com um problema. Ela também apresenta uma questão ali, e aí a psicologia explica maravilhosamente todo esse processo de o que eu percebo no outro, o que me irrita no outro, é uma demanda minha também. E as grandes questões da filosofia, de onde que eu vim, onde estou e para onde eu vou, o Espiritismo já explicou em inúmeras obras. Só que não é uma coisa estática. Nós ter as nossas tendências, a gente faz ideia do que a gente foi, a gente sabe onde a gente está encarnado no mundo de provas e expiações, na preparação para a regeneração. A gente sabe exatamente onde a gente está. E a gente pode estar no mundo regenerado ou pode estar no mundo que ainda vai passar pela regeneração. Isso é, a gente pode repetir de ano, de acordo com a nossa atitude, pensamento, sentimento, palavra, ato. Então, essa dinâmica que Jesus nos mostra o tempo todo, a gente muito nu, desnudado com Jesus. A gente não tem como máscaras com Jesus, não, e conosco mesmo. Lá no nosso travesseiro, ou quando a gente olha no espelho, a gente sabe exatamente quem somos nós. Exatamente. Mas, mesmo assim, muitos de nós ainda, por conhecermos a doutrina espírita, a gente projeta em nós mesmos uma coisa que a gente ainda não atingiu. Isso é uma coisa muito sintomática. Eu tenho práticas religiosas, mas eu faço parte de um corpo de doutrina na qual a doutrina ela é perfeita, mas eu não sou perfeito. Então, eu tenho que entender onde eu estou inserido nesse processo. O fato de eu fazer práticas religiosas não me coloca na condição de já pronto para o mundo de regeneração íntima. Não estou falando do mundo, não, estou falando do meu mundo íntimo. Não me coloca nesse mundo, não me projeta, não me promove ainda. Mas a persistência, a oração e a vigilância, o trabalho, a caridade, a oração, a misericórdia, a compreensão, todos esses atributos do homem de bem, que fala do Evangelho,
todos os atributos que, quando Paulo fala, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em nós. Quando a gente passa por todas essas características, esse entendimento, essa compreensão, não é do meu jeito. O meu jeito não tem dado certo. O meu modo não tem dado certo. O modo de Jesus sempre dá certo. Mas aí eu tenho que me ajustar, me permitir ser esse homem novo. E aí vem, de novo, a lembrança do que Jesus fala, né? Se botar um vinho novo no odre velho, o vinho pode se perder. O odre é aquele peça de couro que botava o vinho antigamente. Ainda existe. E um pano novo costurado num pano velho, ele vai esgarçar. Então, se a gente não é um pano novo, receber para receber um novo pano para ser costurado, para ser integrado ali, como que cirzido ali, pronto ali. Se a gente não é um odre novo para receber esse vinho novo, vinho capitoso, vinho do Cristo, e se a gente não é aquela peça, recipiente, que Jesus falou para a Sara, lá em Jesus no Lar, da Inéio Lúcio, fotografado por Chico Xavier. Se a gente não está com aquele recipiente absolutamente limpo, vai comprometer toda a palavra que chegar. Aí a gente me lembra também do André Luiz, que a Narcisa fala para ele que a taça deve ser transbordar. É a figura da taça transbordante, que é quando você deixa que o novo elemento entre em você até transbordar, quer dizer, vai saindo. Bota aquele copo sujo debaixo da torneira, ele vai enchendo até transbordar. E ali é nessa parábola, nesse entendimento, nesse exemplo, é como se fosse recebendo a palavra do Cristo e permitindo que ela transborde em nós, mas só com muito evangelho, muito amor, muita persistência. Quando a gente fala que eu engoli sapo porque eu fiquei quieto, não, você entregou para Jesus e permitiu que a outra pessoa, que ora está no estado de violência, ela te... Mas, às vezes, somos nós que fazemos isso. Então, é um processo muito dinâmico e que todos nós passamos por isso. Então, assim, a gente vê que, por mais que um Divaldo e um Chico sejam pessoas que deixaram uma obra maravilhosa, espetacular, sensacional, tarefeiros de alto nível, ainda não são perfeitos. Veja a distância que a gente ainda tem que atingir, a distância que ainda falta para a gente. Então, é isso. Então, esse mundo de regeneração é um mundo íntimo. Quando eu estiver com o mundo íntimo de regeneração, eu vou poder transitar pelos mundos com a intenção de servir. Não para eu quero sair desse mundo, desse vale de lágrimas, desse mundo de sofrimento, meu Deus. Não, é outro processo. É outro processo. É eu me permitir, é eu me sentir, quando eu estiver exatamente com aquela luz que André Luiz percebeu nele na espiritualidade, que brilhou, fazer brilhar a vossa luz, eu estar a serviço do Cristo, mesmo que ele me mande para o mundo primitivo ou de provas e expiações, mesmo que eu não esteja mais nele. Então, não é para mim, não é o processo de eu me livrar disso, é o processo de eu aceitar o Cristo e, aonde quer que eu esteja, encarnado, desencarnado, doente, são, pobre, rico, situação, eu esteja a serviço do Pai. É mais ou menos isso. Muito bom, viu, Joubert? Obrigada pelas suas colocações. E é aquela sugestão, né, da gente trabalhar, pensar, avançar com mérito e amar sempre.
semear sempre, né? Acho que é o convite para que nós possamos ir crescendo na direção do Pai, como Jesus espera e o Pai também. E é uma colocação muito bonita também nas obras póstumas de Allan Kardec, no capítulo 1º, no final dele, em que ele fala, porque Kardec nos traz a doutrina espírita nesse tripé, né? Fé, religião, filosofia e ciência. E ele é tido até como um filósofo do iluminismo, né? E ele traz ali a colocação da igualdade, da liberdade e da fraternidade, né? E é muito bonito porque o que é a fraternidade? A fraternidade é a tolerância, a abnegação, é o altruísmo, é tratar todos como nós gostaríamos de ser tratados, né? Então, é cada um por todos e todos por cada um, e não cada um por si, que seria o egoísmo, né? E aí, essas três, a fraternidade, a igualdade e a liberdade, elas se completam e se alicerçam, se fortalecem mutuamente. E aí a gente vê que quando se é solidário, quando se é fraterno, há a igualdade, ela alimenta a igualdade, porque todos somos iguais perante Deus nas suas leis, né? E justamente a fraternidade e a igualdade nos leva a fortalecer a liberdade. Não é a liberdade legal, que essa é dos homens, mas a liberdade natural. Todos somos livres, temos a capacidade de crescer, de evoluir sempre. Então, quer dizer, é muito interessante isso tudo que Kardec nos coloca em termos de crescermos com liberdade, fraternidade e igualdade. Somos irmãos, uma grande família. E aí a gente, para finalizar, a gente fala assim desses exemplos, nós já falamos como são esse mundo, essa transição, a regeneração, como se processa, como estamos ali, como nos comportamos como regenerados, e a gente fala dos exemplos, né? Nós temos Chico, que foi sempre um exemplo de humildade. Ele, por exemplo, quando ele sempre estava com filas enormes atendendo as pessoas e apertando a mão e abraçando e beijando e dando assistência material também no que necessitavam, a fila era sempre enorme. E tinha um irmão que era muito mal vestido, que não cheirava bem, com o corpo todo ferido, a boca toda ferida, e ele sempre, quando o via, pedia para que ele se antecedesse na fila e fosse logo atendido. E quando chegava perto do Chico, ele abraçava, beijava, e o Chico também o abraçava e beijava, ele chegava a ficar com o rosto com a secreção das feridas que ele tinha na boca. E as pessoas ao lado do Chico ficavam até assim um pouco escandalizadas, com um pouco de asco, por ver aquela cena, mas o Chico não incomodava. E assim era sempre. Até que um dia ele não foi na fila, ele não apareceu na fila. E aí os que trabalhavam com o Chico falaram assim, nossa, Chico, e aquele nosso irmão, o Jorge? Ele não tem aparecido. E o Chico falou assim, pois é, o Jorge regressou à parte espiritual. E sabe quem o recebeu? Jesus. E aí os irmãos que estavam com ele falaram, nossa, é mesmo? E eu nem dei uma camisa para ele. Então, o Chico mostrando o seu amor, a sua benevolência, que via além da parte física, né? E isso ainda é muito difícil para nós, né? Temos Bezerra de Menezes, que com a fé, que sempre ajudava todos os pobres, né? Todas as pessoas necessitadas. Quando ele podia, ele dava do que tinha. E quando ele não tinha, ele dava a fé. Então, um homem chegou perto dele, pedindo pela saúde da esposa, dos filhos, muito adoentados, e ele estava desesperado. E ele não tinha nada para dar para ele. Então, ele falou assim, meu filho, chegue em sua casa, vibre com Maria Santíssima, e ela os curará. Põe uma água fluida e faça uma prece, com a fé que você tem no seu coração. E assim ele procedeu, e a cura se fez. Então, esses espíritos são regenerados. Esses espíritos nos dão a exata noção do que é regeneração, do que é crescer por dentro, do que é ver além de nós. É muito bonito. Então, temos a irmã Dulce, temos tantos espíritos abnegados, o próprio Padre Francisco, né? Que é um homem que devotado a grandes decisões, precisa de nós muita prece, vibrações boas, e Francisco de Assis, né? Benegado,
totalmente voltado aos pobres, quando ele batia na casa de pessoas ricas, e uma pessoa lhe bateu ao rosto, falando assim, ele pediu ajuda aos pobres, Madre Teresa de Calcutá também, Cláudia, e quando ele pediu ajuda aos pobres, por favor, o senhor tem alguma coisa a dar para que eu dê aos pobres? E ele levou um tapa no rosto, e aí ele falou assim tá bom? Falou para ele, e Francisco de Assis falou assim, da minha parte está bom, mas mesmo assim eu te pergunto, você tem alguma coisa para que eu possa dar aos meus irmãos necessitados? Então, esses são os exemplos de fé, de regeneração. Nós queremos agradecer a Jesus pelo estudo tão harmonioso e rico, que nos ajudou tanto nessa manhã, nós saímos daqui diferentes do que quando entramos no estudo, e queremos agradecer a presença de todos, dos espíritos desencarnados, dos espíritos amigos que vieram nos orientar a todos, nos fortalecer no bem, na conquista de nós mesmos, a Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo, nosso irmão, de Deus, nosso Pai, e pedir que abençoe a nossa semana, o nosso domingo, todos unidos no mesmo pensamento, pedindo a nossa irmã Lucy que possa fazer a prece. Muito obrigada. E nos lembrarmos também, né, de deixar brilhar a nossa luz. Porque se a gente deixar brilhar a nossa luz, nós vamos seguir nesse caminho, né, mesmo? Então, vamos orar, agradecendo ao nosso irmão Jesus, nosso irmão, ao nosso Pai de amor infinito, que é só misericórdia, por esses momentos em que nós aqui estamos unidos. Senhor Jesus, todas as vezes que nos reunimos para falar de Ti, dos Teus ensinamentos, os nossos corações ficam mais presos. Tantos ensinamentos, tanto aprender, Senhor. E que nós possamos, então, procurar ter essa perseverança que necessitamos, nosso horário refugiado, sabendo, Senhor, que nesse momento as nossas reflexões serão maiores. A cada ensinamento teu, uma reflexão para os nossos momentos. Estamos tranquilos, Senhor, estamos serenos e queremos te pedir que essa doce paz possa envolver esse nosso planetinha azul tão querido. Em muitos lugares, Senhor, a paz ainda não chegou. Muitos irmãos nossos sofrem de falta de paz interior. E aí nós nos lembramos de ti que nos disseste, eu vos dou a minha. Então, sabendo quanto tu és repleto dessa paz, nós te pedimos para esses nossos irmãos, a paz interior, nós pedimos também a paz entre os povos, o entendimento das pessoas. Com certeza, Senhor, no futuro, nós temos certeza que estaremos. E assim, Jesus, nós somos gratos a Ti, aos nossos amigos espirituais, essa oportunidade de estarmos juntos nessa fraternidade e que essas reflexões de hoje possam nos acompanhar a cada minuto. Fica conosco, Senhor, e agradecemos a misericórdia do nosso Pai. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo a todos, excelente semana. Bom domingo. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Bom domingo a todos. Ficam com Deus. Que assim Bom seja. domingo, bom domingo. Jober, faz o Pix, por favor, na conta de cada um, tá? Tá bom.